O mandato de Nono começou em um momento de grande comoção nacional em relação à morte de Atatürk. Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e Nono, o maior dos colaboradores de Atatürk, subiu ao poder e procurou comer da fonte de Atatürk no nacionalismo, laicismo e centralismo turco. E Nono manteve uma política de neutralidade ativa, evitando alinhamentos precipitados com as grandes potências europeias da época em conflito iminente. Uma das primeiras e mais significativas realizações do seu governo foi a conclusão do processo de anexação da província síria de Hatay, que estava sob o domínio francês, já que na época a Síria estava sob vassalagem dos franceses. E Hatay era uma província síria de maior preponderância dos turcos, da etnia turca. E desde Atatürk, os turcos queriam anexar essa província. Em uma combinação de diplomacia, pressão política e negociações diplomáticas com a França, Hatay foi oficialmente anexada em 29 de junho de 1939 à Turquia. Esse feito foi visto como uma grande vitória nacionalista turca e a reafirmação do papel da Turquia como potência regional do Oriente Médio. A Turquia trabalhou para integrar administrativamente, militarmente e economicamente a nova província. No campo diplomático, a Turquia passou a reforçar seus laços com o Reino Unido e a França, culminando com a assinatura da Acordo de Assistência Mútua em 19 de outubro de 1939, pelo qual os três países, Reino Unido, França e Turquia, se comprometeram a cooperar em caso de guerra no Mediterrâneo Oriental, pois no mês anterior, em setembro de 1939, Hitler havia atacado a Polônia e os franco-britânicos haviam declarado guerra, e a guerra contra os soviéticos e alemães era praticamente uma questão de tempo. E entre 1939 e 1940, a pressão sobre os Balcãs e sobre a Romênia aumentaram, e os franco-britânicos, em uma busca de manter o centro de poder na região, apoiaram a Turquia. Apesar disso, Nono manteve uma postura de neutralidade cautelosa, evitando conflitos militares e mantendo canais diplomáticos com os alemães. Entre 1939 e 40, o governo turco aumentou a vigilância sobre a sua fronteira balcânica e do Mar Egeu. A partir de 1940, a administração Nono focou em preparar a economia turca para os tempos difíceis da guerra, com medidas iniciais de racionamento alimentar, estocagem de alimentos, aumento do controle estatal sobre os setores produtivos e a limitação de importações, além de manter a ditadura construída por Atatürk, mantendo a vigilância sobre atividades tidas como subversivas ao Estado. Na Europa, as coisas pioraram a partir de abril de 1940, quando a Alemanha ocupa a Dinamarca e Noruega, e em seguida, em maio, invadem a Europa Ocidental, ocupando a Bélgica, a Holanda e a França em junho, o que alarmou o governo turco e viu seus aliados ocidentais enfraquecidos. A queda da França foi uma das garantidoras da segurança turca desde 1939, obrigou Nono a rever seus cálculos estratégicos diplomáticos e rever cálculos anteriores e se aproximar dos alemães e reforçar a postura de distanciamento do conflito europeu. Com a entrada da Itália na guerra em junho e seu foco nos Balcãs, da Grécia e Iugoslávia, a Turquia reforçou as guarnições militares nas fronteiras com a Bulgária e a Grécia na Trácia, temendo uma possível ofensiva ítalo-alemã nos Balcãs. Então, a partir de julho, a diplomacia turca passou a intensificar os contatos com a Alemanha, em um esforço para evitar hostilidades e assegurar garantias de respeito mútuo à soberania turca. Contudo, abandonar os laços diplomáticos com o Reino Unido. Internamente, Nono aumentou
Os investimentos em infraestruturas militares, transporte ferroviário e estoques estratégicos de alimentos e combustível, preparando o país para uma eventual entrada forçada ao conflito. A ofensiva italiana na Grécia em outubro de 1940 e a subsequente resistência grega, que resultou em vitória para os gregos e resultou em um contra-ataque grego na Albânia italiana, despertaram grande preocupação em Ankara, principalmente diante da possibilidade de um envolvimento alemão direto na região, o que se mostrou verdadeira, pois em fevereiro de 1941, a Alemanha começou a enviar tropas para a Bulgária em ajuda aos italianos, estabelecendo presença direta na fronteira noroeste da Turquia, na Bulgária, o que levou o nono a decretar estado de alerta máximo e a manter canais diplomáticos internos e intensivos com Berlim para garantir sua neutralidade. Em março, a Alemanha pressionou a Iugoslávia para entrar e se aliar com os alemães, mas eles resistem. Então, em abril, se iniciou uma invasão alemã dos Balcãs, da Iugoslávia e Grécia. E o Pacto dos Balcãs foi desfeito, pois a Turquia não entrou na guerra para ajudar os gregos e iugoslavos, e a Romênia se aliou aos alemães. Apesar disso, Nono conseguiu manter a neutralidade, inclusive reforçando acordos comerciais com a Alemanha, como no fornecimento de matérias-primas estratégicas em troca de garantias de paz. Nisso, o governo firmou com a Alemanha o Pacto de Amizade Turco-Germânico, assinado em 18 de junho de 1941, garantindo a neutralidade turca e estabelecendo uma relação comercial baseada no fornecimento de matérias-primas turcas aos alemães, especialmente do cromo, essencial para a indústria bélica alemã, especialmente para a indústria blindada. 4 dias depois do acordo, Hitler invade a União Soviética em 22 de junho, o que forçou a Turquia a reforçar suas fronteiras no Cáucaso, onde ficava a fronteira soviética com a Turquia, na Trácia. A política de racionamento foi aumentada. Em 1941, a economia turca enfrentava dificuldades devido à escassez de produtos importados e à inflação. Apesar das pressões externas para maior envolvimento no conflito, o governo nono recusou qualquer ação que colocasse a soberania da Turquia em jogo. Em 1942, a censura à imprensa foi aumentada para evitar a ascensão de simpatizantes de Hitler ou dos aliados ocidentais ou dos comunistas soviéticos, para eles não ganharem palco. A rigidez econômica seguiu. O racionamento e a regulamento dos preços continuaram. A modernização do exército tornou uma prioridade nacional para Nono, sendo instituído um recrutamento militar obrigatório para todos os jovens. A infraestrutura, logística e dos sistemas de comunicação militar foram expandidos. O governo nono buscou manter relações diplomáticas tanto com Hitler como com seus inimigos, os aliados ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos e a União Soviética. O racionamento alimentar logo causou uma série de fomes entre 1942 e 43. A partir de 1943, a Turquia continuou com suas relações diplomáticas com a Alemanha, fornecendo cromo para eles, enquanto dialogava com os aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos e o Reino Unido. Mas em fevereiro de 1943, com a recente derrota alemã em Stalingrado, os reveses dos alemães no norte da África, Nono começou a se aproximar dos aliados para garantir sua segurança e posicionamento futuro no pós-guerra, ao mesmo tempo que evitava provocar represálias alemãs. Por garantias à presença militar nas fronteiras, especialmente na Trácia e com a fronteira turco-soviética, foram aumentados. A modernização e o treinamento de forças armadas turcas se tornaram prioridades.
chegando a contar com um número de até 1 milhão de homens em 1943. A partir de julho de 1943, com o sucesso dos aliados na campanha da Itália e a vitória soviética em Kursk, o governo turco intensificou negociações de pacificação para garantir apoio e segurança no pós-guerra, mas seguindo uma política cautelosa com Hitler. A partir de 1944, as Forças Armadas receberam reforços adicionais com a aquisição de equipamentos e treinamento intensivo, mas ainda mantinham uma diplomacia pacífica em relação à Alemanha. Em fevereiro de 1944, a Turquia afirmou novamente e formalmente que continuaria a respeitar seus compromissos de neutralidade na guerra. Acordos bilaterais com os soviéticos em questão fronteiriça foram feitas. A situação econômica em 1944 estava péssima. A inflação era galopante e a escassez alimentar provocava fomes constantes dentro do país, o que atraía o descontentamento entre o povo. Diplomaticamente, a pressão aliada para que a Turquia rompesse oficialmente com a Alemanha cresceu, e em nona partida visível derrota alemã, a partir de agosto a setembro de 1944, passou a mudar de postura para pró-aliada. No final de 1944 para 1945, quando o colapso alemão era só uma questão de tempo, a Turquia aderia formalmente e oficialmente ao lado aliado. E em fevereiro de 1945, a Turquia declarou guerra à Alemanha e ao Japão, ainda de forma tardia, mas feita principalmente para assegurar a sua participação nas negociações da futura Organização das Nações Unidas e para pôr a Turquia no centro das políticas mundiais da época. Com o término da guerra em maio, a Turquia dedicou-se a recuperar a sua economia debilitada, enfrentando desafios como a escassez de recursos, a inflação alta e o atraso industrial comparado a outras potências europeias. Internamente, Nono passou a enfrentar a maior repressão diplomática para democratizar a Turquia, e Nono buscou integrar a Turquia ao bloco ocidental, visto que todos, com o fim da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras europeias da Turquia foram tomadas pelos comunistas e só a Grécia se tornou não comunista, mas com a Bulgária, Romênia e Iugoslávia todas se tornaram comunistas. Em agosto de 1945, a Turquia se tornou um membro fundador das Nações Unidas, a ONU, visando apoio ocidental na ONU a partir de 1945 para 1946. Nisso, Nono, para agradar as potências ocidentais, passou a permitir reformas tímidas de liberalização política da Turquia, liberando alguns presos políticos e a formação de grupos de oposição dentro do próprio partido, e uma flexibilização para se alta censura, criando espaço para debates limitados. Mas a Turquia ainda era controlada pela CHP. O povo da Turquia, a partir de 1946, passou a ter um despertar político democrático. Em maio de 1946, foi criado a primeira oposição formal ao CHP, o Partido Democrata, o DP em turco, fundada por dissidentes do CHP, chamados Celal Bayar e Adnan Menderes, que buscavam ampliar a participação popular e a introduzir reformas econômicas e políticas liberais da Turquia. Em julho de 1946 foram realizadas eleições gerais, que apesar de multipartidárias foram marcadas por denúncias de fraudes, manipulação e uso excessivo do aparato estatal pelo CHP, o que limitou a vitória do DP, que conquistou 61 cadeiras na Assembleia Nacional. Entre 1946 e 1947, os laços com os Estados Unidos e com o Ocidente aumentaram bastante, devido à ameaça soviética ao leste. Em fevereiro de 1947,
A situação externa se tornou mais sensível com a crise política na Grécia, na Guerra Civil Grega, entre os comunistas gregos e monarquistas gregos. Nisso, Nono intensificou a vigilância a partidos ligados à esquerda turca, especialmente ao Partido Comunista Soviético, ligados ao Partido Comunista da União Soviética, ou seja, comunistas turcos, mostrando a postura pró-ocidente e pró-americana. Em abril, a Turquia foi oficialmente integrada no Plano Marshall, recebendo a ajuda financeira dos Estados Unidos, que visavam reconstruir a economia europeia no pós-guerra, fortalecendo instituições nacionais e promovendo o pró-americanismo nos países, em face à ameaça soviética na região, o que marcou um ponto de inflexão na política econômica turca, permitindo investimentos em infraestrutura, indústria e modernização agrícola. Politicamente, Nono passou a enfrentar a oposição do DP, que seguia ganhando popularidade com discursos a favor de maior liberdade política. A resposta de Nono foi de concessões políticas e repressão seletiva. A necessidade de ajuda europeia, a Turquia adotou uma postura de neutralidade em relação ao conflito no sul, no conflito árabe-israelense na Palestina, que levou à criação do Estado de Israel em maio de 1948, em uma posterior guerra de independência entre 48 e 49. Nisso, para agradar o Ocidente, a Turquia foi um dos primeiros países muçulmanos a reconhecer o novo Estado judeu em outubro de 1949, em um sinal de alinhamento com o Ocidente. A abertura política gerou um renascimento cultural e esportivo forte a partir de 1947 na Turquia. Nessa época, o time do Beşiktaş dominava o cenário futebolístico turco. O clube era um time de tradição ligado ao povo e à área centro-esquerda do país, e a área mais esquerda do país, politicamente falando, o que levou a desconfianças do governo de Nono, com crescentes triunfos no campeonato regional de Istambul, já que naquela época não havia um campeonato turco formalizado. Os campeonatos eram realizados em estilo estados. Cada estado tinha seus times e dominadores. O estado de Nono, em homenagem a Ismet Nono, foi inaugurado em 1947 em Istambul. Esse seria o estádio da seleção turca por muitos anos e centro do futebol nacional por muito tempo. O país participou das Olimpíadas de 1948 em Londres, ganhando 6 medalhas, 2 de ouro na luta livre, os primeiros da história da Turquia no modo esportivo. No cinema, estúdios começaram a surgir, como o Lale Film e Duro Film. Voltando à política, em 1949, o DP ganhava ainda mais protagonismo político, se opondo ao CHP de forma dura. A imprensa se tornou mais livre para criticar o governo de Nono e o próprio Nono e o CHP. Os preparativos para as eleições de 1950 se iniciaram, e no ano de 1950 as campanhas eleitorais começaram. A oposição do DP se intensificou. O CHP prometeu mais liberdades políticas, uma economia de mercado capitalista e pluralismo político democrático. As eleições gerais de 14 de maio de 1950 marcaram a primeira vez que o governo republicano turco seria escolhido através do sufrágio universal. Nisso, os turcos elegeriam pela primeira vez seu presidente e seu parlamento de forma realmente democrática. E Nono disputou com Selabayar a presidência. O resultado foi um triunfo esmagador do Partido Democrata, com 53% dos votos parlamentares. Ismet Nono aceitou a derrota e em 22 de maio ele transferiu seu cargo a Selabayar, o terceiro presidente da Turquia. Na primeira transição de poder democrático na República Turca, Selabayar nomeou seu importante apoiador Adnan Menderes como primeiro-ministro, e os dois iniciaram uma era democrática que durou 10 anos. Entre 1950 e 60,
na qual os dois regeriam a Turquia em conjunto, na qual falaremos na parte 3 da República da Turquia. Até lá, fique com Deus e até a próxima. Até mais.